um golpe está em andamento no Sudão, onde os militares dissolveram o regime civil, prenderam líderes políticos e declararam estado de emergência. Esse é o quinto golpe em países africanos desde agosto do ano passado. O general anunciou um estado de emergência, suspensões de mandato, tudo de uma vez só. Abdel Fattah al-Burhan era o chefe do Conselho Soberano, que compartilhava o poder com civis. Mas agora não divide o Sudão com ninguém. Os militares passariam o Conselho para o civil em meses, mas o general culpou confrontos internos pelo que chamou de instabilidade recente. Um dos grupos do governo deposto deu outro nome para a crise, golpe de Estado. Fazia 2 semanas que eles alertavam por uma preparação militar para a tomada do poder. O enviado especial dos Estados Unidos tinha corrido para encontrar o primeiro-ministro e o chefe do Conselho Soberano. Jeffrey Feltman reforçou no sábado o apoio americano para uma transição democrática civil. Ele deixou claro que uma mudança de governo pela força colocaria em risco a assistência dos Estados Unidos. Dezenas de milhares de sudaneses tinham respondido à denúncia de golpe com marchas em apoio ao poder nas mãos dos civis. Mas a profecia se concretizou hoje com a prisão do primeiro-ministro. Abdallah Hamdok se recusou a apoiar o golpe. Ele é um economista e ex-funcionário sênior da ONU. Ninguém sabe onde nem como o primeiro-ministro está agora. Os militares também prenderam outros líderes políticos sudaneses, o ministro, o governador da capital Khartoum e os líderes do partido. A ONU, a União Europeia, a Liga Árabe e os Estados Unidos estão preocupados com o Sudão. O presidente francês Emmanuel Macron pediu a libertação imediata de todos os líderes sudaneses. O presidente da União Africana também, e manifestou profundo desânimo com a situação. O grupo de Hamdok pediu e os sudaneses foram às ruas hoje. Os manifestantes disseram que era o dever de todos bloquear as estradas para travar os militares. Outros pediram a desobediência civil. Os militares cortaram a internet e fecharam o aeroporto de Khartoum para voos internacionais. O governo de transição vivia uma luta pelo poder desde a expulsão do presidente Omar al-Bashir, em 2019. Agora, os militares prometeram eleições gerais em janeiro, mas só o de 2023. Agora a gente fala com o nosso correspondente lá na África, o Vinícius Assis, porque o Vinícius esteve no Sudão há menos de um ano, quando o país já passava por um período de grande instabilidade, com líderes militares e civis em conflito depois da deposição do presidente Omar al-Bashir, né? Isso foi em 2019, essa deposição, e você acompanhou no passado esses protestos, né, por aí, Vinícius. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Pois é, foi a única viagem internacional que eu fiz no ano passado. E, Maju, o Sudão é um país incrível, um dos mais incríveis onde eu já estive. O povo sudanês é um povo incrível, apesar da situação toda, né? Eu cobri, uma das pautas que eu fiz, foi a manifestação de civis contra a grande influência de militares, que não estavam querendo ceder às vontades dos civis. Um governo de transição tinha que ser equilibrado. Mas o povo foi às ruas, assim como hoje a gente viu sudaneses nas ruas com bandeiras do país, militares. Agora, o Comitê de Médicos Sudaneses divulgou hoje que já tem pelo menos 2 pessoas mortas que foram baleadas por militares e 80 feridos. Eu consegui conversar hoje com uma pessoa, aliás, eu falei com pouquíssimas pessoas no Sudão por conta da dificuldade da internet, enfim, que diz que esse número pode ser maior. Alguns vídeos estão circulando aqui com imagens de militares agredindo pessoas. Eu identifiquei, inclusive, os uniformes desses militares. O mesmo uniforme que 3 soldados do Exército usaram, os 3 soldados que me tiraram do carro onde eu estava lá em dezembro do ano passado, me trancaram numa sala atrás de um posto de combustíveis, tomaram os meus celulares e queriam me forçar a apagar as imagens que eu fiz nas ruas. Eles me confundiram, eu tenho cara de sudanês. Eles acharam que eu era um espião civil. Para vocês terem uma ideia de como a relação entre civis e militares já vinha tensa. Não era nada de... não era uma transição, um governo de transição assim, muito pacífico. Um estava desconfiado, um pé atrás com o outro. Como eu falei, a comunicação lá hoje está complicada, só quem tem internet via satélite está conseguindo se comunicar. Uma das poucas pessoas com as quais eu conversei hoje, foi a embaixadora do Brasil lá no Sudão, Patrícia Lima. Ouçam o que ela me falou rapidamente por telefone. A situação na capital é tensa, muito tensa.
A população, de fato, está nas ruas, protestando contra o golpe. Eu estou conseguindo internet porque tem um provedor que opera por satélite que não teve os serviços cortados. As 3 outras empresas provedoras de serviço de internet tiveram seus sinais suspensos. Então, a maior parte da população está sem internet e sem telefone. Também não é possível fazer ligações telefônicas. Olha, a Anistia Internacional divulgou agora há pouco, uma das últimas a reagir, pediu que General Burhan respeite a obrigação que o país tem com os direitos humanos e, lógico, reforçou a necessidade de se libertar os políticos presos. Só para fechar aqui a história dos soldados que me prenderam lá, me detiveram, eles só me liberaram quando viram as minhas credenciais de jornalista internacional. E eu peço ao pessoal também, desculpa, é só quebrar um pouquinho o protocolo aqui, para o pessoal entender que quando a gente fala de uma notícia dessas no continente africano, isso não representa todo o continente. Como eu falei, o sudanês é um povo incrível, que infelizmente passa por desafios como esse. Maju. A África é muito mais que isso, né? Muito mais. Obrigada, Vinícius. Cuidado por aí, se cuida e traga as informações pra gente com segurança. Muito obrigada.